Olá, Poços de Caldas e região, estamos chegando com mais uma edição do Sem Filtro aqui pela TV Poços em 2 horários, no sábado às 12h30 da tarde e no domingo às 9h30 da manhã. E o nosso conteúdo fica disponível no nosso YouTube da TV Poços. Sejam todos bem-vindos e muito obrigada pelo carinho, pela companhia. Olha, de entrevistas, de reportagens, eu já tenho histórias com ele. Agora, de estúdio, é pela primeira vez, e eu recebo com muito carinho aqui nos estúdios do Sem Filtro. Ele está um pouco nervoso, parece que não está acostumado com os microfones. O nome dele tem um nome até bíblico, Miguel Francisco de Brito, que nasceu em Divisa Nova, que nasce em Divisa Nova, é Divisa Novense. Isso mesmo. É um trava-língua, né? É um trava-língua. É mais conhecido como Miguelzinho. Seja muito bem-vindo e muito obrigada por ter aceitado Muito obrigado. o nosso convite para a gente falar um pouquinho sobre você, para o pessoal de casa te conhecer um pouquinho mais. Muito bom. Contar um pouquinho da minha história de vida, história de música. Vai ser um bate-papo bem legal. 43 anos de carreira não é para qualquer um, não é mesmo? E fazendo a mesma coisa. Sempre na música, 43 anos de música, é uma bela história, já dá para escrever um livro. Miguelzinho nasceu em Divisa Nova e veio parar aqui em Poços de Caldas por causa da música? Por causa da música. Eu comecei a aprender música em 1983, com o maestro Emílio Rodrigues, que era o maestro da banda lá de Divisa Nova. Eu tive a oportunidade de ingressar na banda, e fazendo parte da banda, e no final dos anos 80, eu fiz curso de regência em 86, pela Fundação Clóvis Salgado, e me formei maestro. E com isso o maestro Emílio Rodrigues saiu da banda de Divisa Nova e eu assumi. Formei uma criançada lá, né? Renovamos a banda de lá e viemos apresentar na Festa Uai, aqui em Poços de Caldas, das primeiras festas Uai. E com isso o prefeito na época, o Dr. Navarro, ele foi recepcionar a gente na Festa Uai, e ele viu aquela criançada tocando, e ele me perguntou: maestro, quem que ensina essas crianças? Eu falei: eu que ensino. Eu falei: mas como? Aqui a gente já tentou de várias maneiras, formamos uma escolinha na casa de menor, não deu certo, destruíram os instrumentos todos e não conseguimos formar. Formamos outra escola no Colégio Dom Bosco, compramos instrumentos, tudo, não deu certo também, e não conseguimos. E os nossos músicos da banda já estão todos de idade, com a idade avançada, e a gente não consegue substituir, não consegue formar músico aqui na cidade. E aquilo ficou, a conversa parou assim. E nessa época eu fui convidado para fazer um concurso da Polícia Militar em Goiânia. Eu toquei junto com os militares de lá, em uma apresentação no sul de Minas, e eles gostaram, acharam muito interessante, eu novo e meu desempenho. Falou: Miguel, por que você não vai para Goiânia? Lá abriu o concurso e, pelo que a gente viu você tocando, acho que você consegue passar direto de sargento lá. Falei: ótimo. Um dia eu estava meio pensativo na vida, querendo tomar um rumo, fui para Goiânia. Fiz concurso e passei no concurso de sargento na Academia da Polícia Militar de Goiânia. E fiquei lá uns dias, para os trâmites, né, tudo do curso, para começar a me ingressar na polícia lá. Eles tinham urgência, que eles precisavam de músico. Eu já me preparei tudo, arrumei alojamento e tudo, e voltei para Minas para buscar minha bagagem, para ir definitivo. Quando eu cheguei em Divisa Nova, tinha minha mãe, disse que tinha um telefonema da prefeitura de Poços de Caldas, querendo falar comigo, que era para me retornar. Eu retornei, era do gabinete do Dr. Sebastião Navarro. Ele pediu para que eu viesse aqui, para a gente estar conversando. E eu vim para Poços, e a gente bateu um papo, e ele me fez um convite para vir trabalhar aqui, formar uma escola de música e vir fazer parte da banda Maestro Azevedo. E para a gente formar uma escolinha como lá em Divisa Nova, para a gente formar umas crianças. Que
Que história impressionante. Eu não sabia dessa história de militar, essa carreira que Isso. você iria Mudou seguir, completamente mas mudou o curso por causa da música. por causa da música. Meu Deus, que coisa maravilhosa. E aí eu vim, em janeiro de 1990, eu vim para Poços. Mudei para Poços e a gente formou, na época fui contratado pela Secretaria de Educação e criamos a escolinha. E a gente começou com a escolinha em março de 90, quando foi em 1991 já tinha uma banda completa formada na escolinha. A gente fez a primeira apresentação em 91, quando o prefeito foi sortear os lotes do bairro Nova Aurora. Ele formou o bairro ali Nova Aurora e foi fazer o sorteio dos lotes. E a banda Infanto Juvenil que fez a lá. sua primeira apresentação. Estava celebrando o evento, né? Foi o nascimento da banda. E você nem hesitou de vir para cá? Não, nem hesitei. Nem pensou, eu falou, não, gostava eu quero... muito de Poços de Caldas, tinha muitos amigos aqui, e eu já tinha uma vida musical ligada aqui, porque quando eu morava em Divisa Nova, eu tocava carnaval na Caldense. O J Prata descobriu a gente lá e trouxe a gente para tocar. Então, todo ano a gente vinha tocar carnaval na Caldense e no Palace Cassino. E eu gostava muito daqui. Aí, quando ele me convidou, eu nem hesitei. Falei, não, vou deixar, porque a vida militar é muito boa, é muito promissora, e eu tinha uma segurança muito grande, uma estabilidade muito grande se eu fosse para lá. Mas a liberdade não tem preço, né? Isso. A música proporciona. O esporte proporciona isso. Então a vida militar é mais presa, eu acompanhei aquilo tudo de perto ali, treinamentos e tudo, seu regime muito rígido. Eu estava um pouco assustado com aquilo. Quando eu cheguei e falei, fui para Poços de Caldas trabalhar, e uma cidade maravilhosa como essa. E aí eu não pensei, vim para cá, aí me casei. Daqui eu já conheci minha esposa, qual é o nome dela? Romilda, e me casei, eu vim para cá em 90, conheci ela em 91, casamos, a gente conheceu no final de 90, casamos em 91, e em 92 já nasceu nosso primeiro filho, que hoje acompanha, né, que é o Giovanni, que a gente toca junto, trabalha junto. Então é uma história... E essa história você já contou para alguém? A gente sempre conta, né? Que a gente... Essa questão de militar e tal. Já. A gente sempre... Eu gosto muito de contar a minha história. Não, é uma história muito interessante, porque você estava seguindo um caminho e, de repente, a música te levou para outro. Me levou para outro. É o amor que eu falo, né? A habilidade, o dom e a coisa de Deus também, que a gente fala que tem coisas que a gente não explica, né? Não explica. Deus tocou teu coração, falou, vai para lá, porque eu falo que a música, como esporte, se a gente não consegue formá-los com habilidade para aquela função, com certeza você está formando grandes cidadãos de bens, tirando das drogas, das ruas, de coisas erradas. Quantas crianças passaram por você? E olha que a gente está falando, faz quanto? Eu saí da reportagem, mas desde que eu estou aqui na casa, sempre a gente fez matéria com você, lá no Dom Bosco, que você disse que está lá até hoje, num espaço que é cedido pela prefeitura, não é isso? Que eu não sei como é que está hoje, mas assim, era um espaço que não é tão adequado, chovia muito, tinha infiltrações, muito bolor, mas a persistência, já ameaçou cair algumas vezes. Exatamente, eu estive lá várias vezes registrando esses momentos, e olha aí, você está aqui contando tudo isso, e quantas pessoas passaram por você, hoje se tornaram músico, outros não, mas você sempre passando o ensinamento. E o mais importante, que eu me lembro direitinho em uma das matérias, que você disse, tem que ir bem na escola para participar aqui da banda, não é? Sim, e até minha história também começou um pouco antes, na parte de ensinar, que eu trabalhava na prefeitura de Divisa Nova como servente de pedreiro. E o prefeito me achava muito educado para ser servente. O encarregado nosso lá, ele falava para o prefeito, falava, Miguel não serve para trabalhar com a gente. Falava, porque ele é muito educado, isso aqui não é serviço para gente educado. Aí um dia o prefeito falou, Miguel, por que você não faz um concurso na prefeitura para você pegar um cargo melhor? Falou, estou encarregado, diz que você é muito educado para ser servente.
Eu gostava daquilo, eu gosto de construção, tanto que a minha casa eu fiz, eu gosto de estar trabalhando nessa área também. Tem outras Mas habilidades. aí eu pensei, falei, será? Aí abriu o concurso para professor na prefeitura. E na época o concurso exigia que você estivesse estudando magistério. Não precisava ser formado, tinha que estar estudando. Era para dar aula em escola rural. E eu comecei a fazer o magistério e prestei o concurso. Fiquei em terceiro lugar no concurso. E assumiu duas professoras que tinha vaga e eu fiquei como suplente. Aí um dia ele me chamou. Você é inteligente, Miguel. Fui dar aula, dei aula de primeira a quarta série, e passei com muitos professores formados, e eu fiquei em terceiro lugar. Aí fui chamado, fui dar aula na escola rural, adorei, me encantei com as crianças, com tudo, dei aula até para adultos, na época tinha curso de formação de adulto, dei aula para adultos, e aquilo foi maravilhoso. Até que eu descobri a música, aí eu me encantei com a música e me voltei para a música. Hoje. Aqui em Poços eu tive a felicidade de formar muitos músicos, mesmo porque não tinha, a gente formou a banda, a gente criou a orquestra sinfônica, a gente começou a formar a orquestra sinfônica, a gente começou a ensaiar numa garagem, ali tinha uns 8, 10 músicos, a gente reunia na garagem, no Sandro Francisquino, na época, era nosso maestro, até um grande abraço para o Sandro, um grande amigo, grande parceiro de sempre, a gente plantou essa semente da Orquestra Sinfônica de Poços de Caldas na garagem da casa dele. Então nós vamos para o nosso primeiro intervalo. E você é bom para falar também, Miguelzinho. Você é tímido, você tem uma pegada de ser meio tímido, né? Tem sim, mas... Se a gente não chegar perto de você, você fica na sua. Eu fico sei na disso, minha, que eu te conheço há quanto tempo e é sempre a mesma postura. Né? Mas se dá espaço, a gente tem muita história para contar. Nossa, eu estou adorando falar com você. Então, nós vamos para o nosso primeiro intervalo. Na volta, tomando o cafezinho da Café Poços. Não saia daí, eu volto já já. Considerado o melhor café da região, com grãos selecionados, torrados ou moídos. Nosso café é escolhido todos os anos como o melhor café do Planalto de Poços. Uma conquista que reflete nosso comprometimento com a excelência. Esse delicioso café é produzido pela Cooperativa Regional dos Cafeicultores de Poços de Caldas. Venha nos visitar. Avenida João Pinheiro, 757, 3722-1250. A Farmácia Santa Cecília é referência em manipulação em Poços de Caldas. Nós estamos aqui na Rua Assis Figueiredo, 887. Que tal comer aquela comidinha caseira sem gastar muito? No restaurante Quitutes Dourados, você se alimenta bem, pagando o preço justo. No Quitutes Dourado, você encontra roscas, pães e bolos doces e salgados, tudo feito com muito carinho. Quitutes Dourados, Rua Pernambuco 978, ao lado do São Michel. Peça seu almoço pelo 998310545. Bom apetite! Voltamos com o Sem Filtro aqui pela TV Poços e hoje recebendo com muito carinho e olha, conhecendo a história do Miguelzinho Brito, ele que é maestro da banda musical, é isso? Banda Municipal Maestro Azevedo. Porque tem a diferença de uma banda para uma fanfarra, que eu quero que você explique direitinho, né? Por que leva o nome de banda, outras têm a fanfarra, né? Certo? PhD no assunto. Mas vamos tomar primeiramente o nosso cafezinho da Café Poços. Frio e quente. Oferecimento Café Poços, a união dos melhores cafés. Avenida João Pinheiro, 757. Vamos para o nosso cafezinho da Café Poços. Ele já assiste o nosso programa, já sabe como funciona. Aqui é o convidado que serve a apresentadora.
Ah, E as xícaras, cada uma tem uma palavra. Uma com a palavra paz e a outra com a palavra fé. Qual que você vai me servir, Miguelzinho? são duas palavras bem fortes, né? Bem fortes. Que a gente tem que ter muita fé, né? Para a gente prosseguir na nossa carreira, no nosso trabalho, assim. E paz em primeiro lugar, né? Paz, Ai, a gente precisa de paz, né? Então vamos, eu vou de fé e vou te passar a paz. Então você tem que me servir, então. Pensou em alguma música que fala de paz aí? Paz, a paz, nossa, A paz invadiu meu meu coração, coração. tem uma paz de Gilberto Gil, Gilberto a Gil. paz também do Roupa Nova, né? Que é uma música que foi Virou muito até um sucesso, clássico um no final do clássico. ano, né? Isso. Maravilhosa. E você com a fé, do Gilberto Gil também, né? Eu vou com a fé. Anda com fé, Eu eu com vou. fé eu vou, sempre. Café não costuma falhar. Isso. Bora lá então para a pergunta: quem você convidaria para tomar aquele cafezinho? Olha, se eu estivesse vivo aqui hoje, convidaria o prefeito Sebastião Navarro para tomar um café comigo aqui, porque é uma pessoa assim, que foi responsável, né, pela minha vinda para Poços, que mudou completamente meu rumo, né, de militar para um maestro Pra civil, para a músico, banda, né? onde eu vivi uma vida muito, muito feliz aqui em Poços de Caldas. Responsável por ser músico, ser professor. Isso. Que importância. E minha mãe adorava o Navarro. E na época ela falava Navarro, né? De vez em quando ela falava Navarro, porque assim, o Navarro foi um dos principais prefeitos de Poços de Caldas que fez muita coisa pela cidade, ajudou a desenvolver a cidade, né? Às vezes a gente esquece, né, dos prefeitos que passaram por Poços. A gente só tem Poços hoje do jeito que ela é, graças aos nossos ex-prefeitos, né? Sim, Tivemos sem grandes dúvida. nomes aqui em Poços de Caldas. Ele tinha uma visão muito ampla, Muito né? Ele visionário. pensava em tudo. Né? Agora, quem você não convidaria para tomar um café, Miguelzinho? É difícil, porque nesses meus 62 anos de vida, eu não consegui fazer inimigos. Às vezes tem alguns que traem um pouco a confiança da gente. A gente tem alguma surpresa e ele vai estar sabendo hoje que eu estou falando, que até alguns que a gente pensa que é muito amigo, de repente acaba decepcionando. Isso a Mas gente eu tem prefiro mesmo. não mencionar não nomes. precisa mas- citar, mas não adianta. As pessoas falam assim, a gente está agora nesse momento quaresmal, de quaresma, né, que tem um momento para a gente refletir. Eu que gosto, né, de falar muito sobre Deus e praticar a palavra, que é o mais difícil. Sim. E tem muita gente que fica aí falando os quatro ventos sobre Deus, sobre Cristo, né, sobre a importância de Cristo na Terra, mas você vai ver que na prática a pessoa só é da boca para fora. Sem dúvida. Então, perdoar, né, é muito complicado, Perdoar, né? A gente tem que sim. perdoar, mas não adianta, a gente guarda, a gente sabe, né, quem Sabe. fez mal pra gente. Sem dúvida nenhuma, Não a tem gente, jeito, né? na vida da gente, a gente passa por muitos altos e baixos, principalmente quando a gente está fazendo alguma coisa, né? E trabalhar Tem com a gente que não vaidade, pode né? ver. Porque na realidade você acaba trabalhando e mexendo com a vaidade de outras pessoas. Sim, sem dúvida nenhuma. Então a gente precisa pedir muita proteção para Deus, para nos blindar, né? Todos os dias a gente tem Sim. que pedir a proteção, agradecer primeiramente por a gente estar vivo, com saúde, primeiramente, mas nos blindar, porque tem muitas pessoas que estão disfarçadas de boazinhas, mas são pessoas do mal, Sem infelizmente, não é mesmo? Até tem um amigo, colega nosso lá da banda, que sempre fala, Miguel, às vezes você tem que esquecer, você está lutando muito para conseguir um pedacinho lá no céu, e às vezes você esquece de você mesmo. Mas não é, eu vivo pelos outros. Eu vivo pelos músicos, eu vejo a Boa. alegria deles estarem tocando. Se eu conseguir um trabalho, vamos tocar em tal lugar. Eu já sinto a alegria de estar todo mundo comigo ali, estar lá tocando, estar divertindo, estar alegrando as pessoas, ganhando seu cachê, voltando feliz para casa. tão Então, bom. eu penso, quanto mais gente eu puder ajudar, para mim melhor. E olha, você falou uma coisa tão importante, como é difícil no Brasil viver da arte, Nossa, e muito viver da difícil. música, e viver no interior. É Sem muito mais dúvida nenhuma. difícil, né? Muito mais difícil, é uma luta. Uma luta A diária. gente, quando opta, fala assim, eu vou viver da música, tem que batalhar muito, passar por cima de muitas coisas, sacrificar muita coisa. Eu sacrifico a família, eu sacrifico minha esposa, que está lá em casa, fechadinha, cuidando da casa. Chega final de semana, vamos sair, vamos viajar. Não posso, tem ensaio, tem coreto, tem que tocar no baile, tem que estar montando som, tem que estar... Então a gente fica muito preso.
ali. E ela te acompanha ou não? Acompanha, está sempre presente Tem que nas tá, né? apresentações. Se não está Senão, diretamente, não está sai de indiretamente casa, né, gente? ligado. Tem que acompanhar o marido. Senão... Até agradeço ela, né, pelo respaldo, né, por esses Pela tantos anos compreensão, junto. pela parceria, isso é muito importante. No começo ela estranhou um pouquinho, quando eu comecei a tocar e sair, a gente casadinho de novo. Aí depois acostumou, falou, não, é a vida dele, não tem como, não tem como mudar. Tem jeito de mudar. voltar. Então eu só tenho que apoiar e graças a Deus nossa vida é isso. Olha, então nós vamos para mais um intervalo. Na volta a gente vai contar para o pessoal. O Miguelzinho vai explicar qual que é a diferença de uma banda marcial, uma banda musical para uma fanfarra. Não sai daí que eu volto já já. Considerado o melhor café da região, com grãos selecionados, torrados ou moídos. Nosso café é escolhido todos os anos como o melhor café do Planalto de Poços. Uma conquista que reflete nosso comprometimento com a excelência. Esse delicioso café é produzido pela Cooperativa Regional dos Cafeicultores de Poços de Caldas. Venha nos visitar. Avenida João Pinheiro, 757, 3722-1250. A Farmácia Santa Cecília é referência em manipulação em Poços de Caldas. Nós estamos aqui na Rua Assis Figueiredo, 887. Que tal comer aquela comidinha caseira sem gastar muito? No restaurante Quitutes Dourados, você se alimenta bem, pagando o preço justo. No Quitutes Dourado, você encontra roscas, pães e bolos doces e salgados, tudo feito com muito carinho. Quitutes Dourados, Rua Pernambuco 978, ao lado do São Michel. Peça seu almoço pelo 998310545. Bom apetite! Voltamos, gente. A gente precisaria de uns 3 programas, né, para a gente falar de tudo que a gente tem vontade, as curiosidades que eu tenho aqui, que eu estou tirando nos bastidores com o Miguelzinho. Mais uma das coisas que eu perguntei para você sobre a diferença. Vamos lá, rapidamente. A diferença de uma banda marcial, uma banda musical para uma fanfarra. Isso. Uma fanfarra, ela é bem mais simples. Ela é feita só de instrumentos de percussão e antigamente tinha muitas fanfarras. Eu quase não usava instrumentos de sopro nas fanfarras. Então, quando começou a entrar os instrumentos de sopro, né? aí eles já começaram a denominá-las de banda marcial. Então, não é uma banda de desfile. Aí virou banda marcial. E a banda musical já é como a Banda Municipal Maestro Azevedo. Ela é uma banda de coreto, ela é uma banda para eventos mais cívicos, mais parado, né? Nada impede de que ela desfile. Sem muito movimento. Sem muito movimento. Então, essa é uma banda musical. E tem a banda de concerto também, que já é tipo a nossa banda sinfônica do conservatório, que ela é uma banda de concerto. Aí ela já é mais denominada como banda sinfônica. Caracterizada só para aquele momento ali, Isso. Né? O maestro, e uma coisa muito importante, da importância, relevância do maestro diante de uma orquestra, né? Porque a gente fica vendo lá vocês lá só com gestos, coordenando os músicos, e aí a gente não imagina. A gente que tem um pouquinho, que acompanha o trabalho de vocês, sabe quando começa, né, para um lado, tal, aí vai mais para o olhar também, né? Dá uma olhada assim, né, da mão, sobe, desce um pouquinho. Conta para o pessoal de casa entender um pouquinho sobre essa questão, que é tão importante, que é ali, por isso que é regente, né? Está regendo, né? Isso, sem dúvida. A regência é muito bacana, porque na hora ali, os movimentos, às vezes a gente até está tranquilo, disperso, o pessoal pensa, mas como que eu estou entendendo? Mas devido aos ensaios, a gente já treina, um olhar já quer dizer tudo. Um movimento na mão já quer dizer se é para tocar mais forte, se é para tocar mais baixo, se é a hora de alguém entrar para tocar, se é a hora do outro parar. Então é tudo nos gestos, os movimentos da mão ali, a gente já vai colocando a música no compasso,
todo mundo seguiu o mesmo andamento. Então, através da pulsação do maestro, toda a banda ali faz a sincronização, né? Ritmo, E onde o ritmo segue junto. Olha, e vocês são responsáveis também, abrem os principais eventos da prefeitura, né? É um orgulho para a gente. Nossa, e para nós como músico também, porque a banda Maestro Azevedo, ela tem uma história riquíssima, né? A banda nasceu em 1914 e desde então ela faz parte de todos os eventos da cidade. A gente vê as fotos antigas da banda nas festas, festa de São Benedito, antigamente tinha muita festa de touradas, chamava festa de cavalinhos, e a banda sempre presente. Inauguração da Igreja Matriz de Poços de Caldas, a banda estava lá tocando, inauguração do Palace Cassino, Palace Hotel, o primeiro calçamento que foi feito na cidade, que era toda de terra, a banda foi tocar quando foi assentado o paralelepípedo de número 1000. Meu Deus! Aí teve uma cerimônia ali perto hoje da farmácia Rosário, por ali, teve ali a cerimônia toda de comemoração do paralelepípedo número 1000, né, do calçamento, e a banda estava lá presente tocando também. Então, essas festas cívicas, a abertura de desfiles, sempre a banda presente, e a grande festa, né, também, que ultimamente que a gente tem tocado, que é o desfile inclusivo da ADEFIP, que nós tivemos o privilégio de ser convidado há alguns anos atrás. Desde o primeiro evento, desde a primeira edição? Acho que eu penso que foi desde o primeiro, não lembro. Primeiro ou segundo, né, eu acho. Não lembro se foi o primeiro ou o segundo que foi convidado. É uma honra. E aí agora a gente já faz parte, né, dessa história junto com a ADEFIP. E é tão bom, né, a gente trabalhar muito a inclusão. Bacana. Porque nossa, é muito bonito o trabalho. Fala-se muito e pouca coisa acontece na prática. Né? A gente se fala de tomar um cafezinho junto. Gente, como seria adorável tomar um café com a Ana Paula, ver a história da Ana Paula na ADEFIP, tudo, a dedicação, o carinho dela para com os internos, com os alunos. Né? Ela respira a ADEFIP. Respira, então é uma história assim que inspira. Como você também. Respira, transpira, música também. Rapidamente, vamos falar do coreto? Não, gente, não tem como. Qualquer turista que venha a Poços de Caldas conhece o coreto e fica sabendo da banda que toca de todos os finais de semana. É impressionante. Outro dia eu passei, maestro, eu estava passando, eu vi um menininho, um loirinho, e ele estava assim dando sangue, ele dançando, mas eu achei tão bonitinho, porque eu falo assim, gente, olha o poder da música, porque a gente vê os casais, principalmente os idosos gostam muito, para o final de semana, sempre tem alguma... Mas as crianças, e é um evento para toda a família, um evento gratuito, é tão bom. É muito bom e é diferente, né? Não é toda cidade que tem uma banda de música. Então, quando eles chegam e veem, ficam encantados. E tem muitos que vêm a Poços de Caldas e falam, não tem como ir a Poços de Caldas e não ficar domingo para ver a banda. Então, eles aumentam, estendem o pacote ali para poder ficar, embora à tarde, para poder ir domingo no coreto ver a banda. É uma coisa que exatamente não é toda cidade que oferece, e se você for analisar, é uma coisa, se for ver, coisa antiga, né? Fala assim, nossa, tem um coreto, tem uma banda que reúne as pessoas que ficam dançando ali. É maravilhoso, é fantástico, não é? É muito maravilhoso. É maravilhoso se a gente for pensar. É gratificante. A gente vê a alegria das pessoas ali, aquilo contagia a gente, que eles ficam muito felizes. E aí tem muitos que vêm, chama ali, vai contar história. Meu pai tocava, mas a banda da minha cidade fechou em 1940, fechou não sei quando, a outra recentemente parou. Então eles vão perdendo o apoio, vai acabando aquela história. E as bandas do Brasil estão concentradas 80% em Minas Gerais. 80% das bandas do Brasil estão em Minas Gerais. A gente tem mais de 800 bandas em Minas Gerais. Tem cidade na região ali de Ouro Preto, de Mariana, por ali que tem 3 bandas de música. E todas antigas, que conseguem se manter. Então, Minas respira a banda. Então, a gente aqui tem essa alegria de poder estar recepcionando esse pessoal de São Paulo, do Rio, que vem, e todos passam pelo coreto e fazem questão de ir lá conversar comigo, eu de novo, lembra que eu pedi tal música ano passado, hoje eu quero que você toque a outra, olha, assim, gente, tal, e pede, quando a gente pode atender... Eu vou confessar para vocês, eu vou perguntar para eles,
para ele aqui nos bastidores qual que é o segredo, porque esse homem não envelhece. É a música, né? Deve ser a música, né? Que te proporciona isso. A música... Você está rejuvenescendo, Miguelzinho. Tá louco? Obrigado. Tanto que a gente já falou aqui de histórias aqui, o Miguelzinho tá do mesmo jeito aí. Então, a gente tem Acho muita que você história. anda pintando o cabelo para não falar que você tá tão novo assim, Miguel. Não, eu Conta a até verdade. gosto muito do meu cabelinho branco aqui. A minha esposa, às vezes, quer pinta o cabelo, que fica mais legal. Eu falo, não. Foi legal, muitos anos mas, para conquistar esse Miguelzinho, cabelinho branco, assim, mas... Você tem história, você faz Tem, parte da nossa graças a história aqui Deus. do desenvolvimento da cidade, você faz Sim. parte da... É óbvio que a gente está falando de coisas boas, mas tem os bastidores também, tem as lutas, né? Tem que Tem, é correr muita atrás, muita luta. coisa, de A gente... apoio. Olha, eu adorei conversar com você, conheço o Miguelzinho há muito tempo, mas hoje a gente teve esse privilégio de conversar mais abertamente e eu conhecer um pouco mais da sua história. Muito obrigada e obrigada por tudo que você tem feito aqui pelos nossos jovens, pelas nossas crianças, pelos nossos adultos, idosos. E tem muita gente aí que você já formou e continua nessa batalha. E que Deus te ilumine cada vez mais, te dê bastante sabedoria, saúde, né? Muito obrigado. Eu que E agradeço. cada vez mais, que os seus caminhos se abrem cada vez mais para as coisas boas Se que Deus a gente quiser. merece, né? Que Deus está vendo tudo que a gente está fazendo aqui na Terra. Sem dúvida. E a gente vai formando músicos e formando cidadãos, né? E o mais importante, cidadãos de bem, né? Porque é o que a gente está precisando nesse mundão, né? Sem dúvida nenhuma. Muito obrigada, viu, Miguel? Eu que agradeço. Um abraço para Obrigado. você de casa. Muito obrigada pelo carinho, pela companhia, pela confiança. E semana que vem estaremos de volta com mais um Sem Filtro aqui pela TV Poço. Beijo para vocês e até a próxima.